E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 5 temas e eu já quero começar trazendo notícias positivas do nosso Brasilzão e também comentar sobre um tipo determinado de notícias que saíram algumas coisas na imprensa ontem, mas que andam meio sumidas e quero deixar até um questionamento para vocês. Depois disso, temos que falar da nossa democracia. Ela sempre está ameaçada e agora a imprensa brasileira não só diz que o Eduardo, mas o Flávio Bolsonaro também poderá ser investigado pelos americanos sobre uma possível participação na invasão do Capitólio. Parece difícil de acreditar, mas realmente está acontecendo. E a gente vai ver, né, quem são as entidades brasileiras que estão ajudando isso a ganhar corpo. Quero também comentar algumas outras coisas. A imprensa ontem aí soltando várias matérias, vídeos, entrevistas com a possibilidade aí de Bolsonaro ser preso. Vai ser preso. Ao mesmo passo que estão falando aí que agências de inteligência já estão monitorando aí o feriado de independência. Confusão grande. E enquanto eles fingem que a democracia brasileira, né, está em risco por causa dos apoiadores do governo, teve um vídeo aí que viralizou ontem da turma do MST, que eu vou mostrar pra vocês o que é que eles já estão prometendo caso Lula volte ao poder. Aí vem o Alckmin, nosso terceiro tema aqui, falando de democracia, e eu quero mostrar algumas coisinhas sobre a esquerda nas últimas horas, inclusive perseguição a rádios católicas. Sim, vamos falar sobre isso, e depois a gente se conecta. Tem certa perseguição, vamos falar muita coisa do judiciário, tem até notícia boa dessa vez, boa mesmo, vocês vão falar, rapaz, interessante, mas mesmo diante de uma notícia boa, a imprensa tem que chamar alguns especialistas para criticar. E ainda tem umas movimentações aí de algumas entidades tentando barrar uma CPI, que eu acho que é do interesse da maioria de vocês, também quero comentar sobre isso. E se der tempo, no final, temas variados sobre todo mundo. E ainda tem aqui a questão da entrevista de Bolsonaro para o SBT, quero comentar algumas coisinhas. Enfim, muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E eu quero começar com um vídeo também que viralizou ao longo do dia de ontem, do Emílio. O Emílio tá dando uma guinada aí, né, no bolsonarismo. Emílio curtia um Sérgio Moro no passado. E aí ele apareceu no recorte ontem, lá no Twitter. Eu vi aqui, o recorte foi o Antônio, mas vi que diversas pessoas postaram depois. Não sei quem foi que puxou aí, fez o recorte. Mas enfim, olha o que o Emílio falou. Essa é a atenção. G1, Samidana também, lá do G1, aí, ele veio. Tá lá As manchetes. G1. Brasil melhora acesso à escola, mas ainda precisa superar desigualdade, aponta OCDE. Desemprego recua para 9,3 em junho, mas número de informais é recorde, aponta IBGE. Itaú eleva PIB para 2% em 2022, mas alerta para desafio fiscal relevante. Emprego surpreende em maio, mas dúvidas persistem. Brasil tem menor taxa de homicídios em uma década, mas está entre os 10 países mais violentos do mundo. Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo, mas retomada é parcial. Brasileiro consegue mais emprego com carteira assinada, mas está ganhando 9% menos. Puxa vida, a isso economia... Isso é lindo, né? A economia... 9% a menos. Isso. Então propõe o Tutinha cortar 9% do salário de todo mundo aqui. A economia parece melhorar, mas e o ano que vem? Essa é melhor. Essa é boa. Joga para o hipotético. PIB cresce, mas não alivia perspectivas para Bolsonaro. Brasil melhora em ranking de inovação, mas não por mérito próprio. Não tem nada bom. Não tem nada bom. Eu contei 10 manchetes por aqui. Todas do G1. Todas. 10. Todas. Mas sempre tem que ter um mas. E eu acho que quando você coloca, né, assim, na sequência, eu acho que o cidadão brasileiro, ou qualquer pessoa, ela começa a sentir que tem algo errado na imprensa. Ela começa a se questionar, rapaz, será que estão me enganando? E eu acho que qualquer pessoa, né, odeia ser enganado. E esse vídeo, obviamente, tá lá no Telegram, pra você mandar pros seus amigos, falar, cara, dá uma olhada nisso daqui. Você não acha que tem nada estranho por aqui? 10 matérias seguindo o mesmo padrão, pegando notícias que são positivas e tentando criar, não, olha só, mas tem isso daqui, ó, mas ano que vem, não trabalhar aqui no hipotético, pode dar ruim, viu? Mas beleza, a gente sabe como é que a imprensa funciona. Pegando a questão, envolve redução de impostos, Bolsonaro fez um post no Twitter ontem falando o seguinte, ó,
O mercado esperava uma deflação de menos 0,76% no índice de preços ao consumidor semanal, o IPCS. O resultado foi uma deflação de menos 1,19%. Destaque para transporte, o esperado era ser menos 2,88% e a prática, 4,81%. Puxada pela gasolina, menos 8,61 para menos 14,24. Educação, leitura e recreação, menos 1,3 para menos 4,06. Habitação, alimentação, vestuário, enfim, foram os grupos que a registrar o grande destaque da deflação. Agora, obviamente, também não é nem o interesse da imprensa comentar sobre isso, tem que propagar o caos. Essa notícia é interessante por diversas coisas. Primeiro, a manchete. A notícia sobre o preço da gasolina que soa como música para Bolsonaro. Chamou a atenção que eu falei, rapaz, será que o jornalista, o Diego Jimenez, que escreveu essa matéria, ele não deveria colocar a notícia sobre o preço da gasolina que soa como música para o brasileiro? Para o cidadão? Até o cara do posto de combustível, o dono do posto, é bom para ele. A gasolina é mais barato, em tese, né? As pessoas vão poder encher mais o tanque, a economia vai circular melhor. É boa para o Brasil. É boa para as pessoas. Não, é boa para Bolsonaro. A gasolina barata não é boa para você, é boa para Bolsonaro. A gasolina barata, na verdade, é muito ruim para o Lula. E essa que é a grande preocupação. Isso aí foi um dos pontos que já chamou minha atenção, né? É Bolsonaro. Aí você já leu o primeiro parágrafo. A Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABICOM, informou que o preço médio da gasolina e do diesel no Brasil está maior que a paridade internacional. Na prática, existe um bom espaço para a Petrobras reduzir novamente os preços nas refinarias. A gente comentou até sobre isso ontem, 40 centavos aí. E aí, Petrobras? O pessoal estava brincando ontem, eu não lembro quem fez esse comentário, mas falava o seguinte: a Petrobras, na hora de subir os preços, é de elevador. Aperta o botãozinho e voa. Na hora de baixar, rapaz, aí desce a escada com o maior cuidado do mundo, degrau por degrau. Na hora de subir, é elevador. A diferença ocorre por causa das sequentes quedas na cotação do barril de petróleo no mercado internacional em função da desaceleração das economias americana e comuna, o possível percentual de queda na gasolina e no diesel e o porquê desse cenário ser positivo para Bolsonaro são assuntos do Veja Mercado desta segunda-feira. Não é para o povo, não é para o Brasil, é para Bolsonaro, viu? Para Bolsonaro. Continuando. Mercado de locação de escritórios volta a subir no segundo semestre. Acabamos de falar, economia americana e os comunas desacelerando e o Brasil está crescendo, hein? Locação de escritórios. É impressão minha ou isso está ligado a atividades econômicas? Alguém loca um escritório para morar, para utilizar como residência? Pode até ter, né? Quem durma do trabalho. Mas isso daqui não é mais um sinal que a nossa economia ela está se recuperando, ela está ganhando tração? Taxa de vacância registrou leve queda com redução no estoque novo. Mercado de locação de escritórios em alta, ou seja, mais empresas funcionando, mais um índice que estamos no caminho certo. Privatizações e concessões devem atrair 3 trilhões em uma década. Não é bilhão, não é bilhão, trilhão. Privatizações e concessões devem atrair 3 trilhões de reais em uma década. Isso se o PT não voltar, pois o partido vocifera contra o capital privado e Lula até já ameaçou investidores. No governo Bolsonaro, a soma dos contratos já chega a 860 bilhões, segundo a publicação. Escolha, né? Escolha. De um lado Lula, do lado Bolsonaro. Os liberais fingem que isso daqui não existe. Os isentões é a mesma coisa. A turma do Novo, Partido Novo, rapaz, até já bloqueou a Revista Oeste. Aí você vê isso daqui, ó, que interessante. Credencial de estacionamento para idosos agora é emitida online. Novo recurso que livra o cidadão das filas foi criado pelo SERPRO e já está disponível no sistema da Senatran. Confira o passo a passo. Facilidade digital para idosos. Quem já pegou fila de repartição pública sabe a canseira que dá, né? O trabalho. E agora você faz tudo de casa, não precisa sair, não precisa gastar gasolina, não precisa gastar o seu tempo. Tudo sem burocracia. Podem falar o que quiser.
Mas não existiu nenhum outro governo no Brasil nos últimos 30 anos que reduziu a burocracia e tornou tantos serviços digitais quanto o governo Bolsonaro. Sobre esse tema, eu quero saber onde é que está o mas. Talvez seja assim, Bolsonaro realmente digitalizou o Brasil, mas podia ser melhor. Só se fosse daí. Eu não consigo pensar mais. Continuando, é isso que eu queria falar com vocês. Eu estava com saudade das notícias de apreensão de drogas. O Alexandre Padrão trouxe aqui, e até do site do gov.br. Polícia Federal apreende 605 quilos de farinha de trigo no Porto de Santos. A droga tinha como destino o Porto de Hamburgo, na Alemanha. Onde é que estão os europeus para fazer o combate, inclusive? Quando chegar lá, né? Porque a maior parte do tempo chega lá e é vendida. Aí depois só falam do Brasil, é igual madeira ilegal, etc. Aí. E por quê? Cadê a madeira ilegal? Cadê o combate deles também lá no país deles? Mas tudo bem. O Alexandre diz, mais um prejuízo, né? Da polícia aí. Sobre ainda essa questão, avançando aqui um pouquinho, eu tava sentindo muita falta das postagens da Polícia Rodoviária Federal. Fui tentar dar uma pesquisa lá no Twitter, não achei o perfil. E eu não achei, porque como vocês podem ver aqui na imagem, esse tweet pertence a uma conta que não existe mais. Não existe. Eu falei, como assim? Eu fui procurar essa conta não existe. Pessoal, vou mostrar isso aqui logo. Ó. Polícia Rodoviária Federal prende um dos homens mais procurados do Brasil, integrante de quadrilha do Novo Cangaço, que é um estado de terror que agora essas quadrilhas chegam na cidade arrepiando, soltando o banco assim, coisa de maluco mesmo. Danilo dos Santos Albino, de 38 anos, é integrante da maior facção criminosa paulista e tinha 4 mandados de prisão em aberto. Gente, uma notícia dessa é uma notícia política? É uma notícia eleitoral? É interferência eleitoral? Vocês não acham que uma notícia dessa é até importante para o brasileiro se sentir mais seguro? Igual a questão do Porto de Santos. Mostrar, ó, a polícia existe. A polícia não só existe, como ela está trabalhando pela sua segurança. Pessoal, eu até entenderia se a conta da Polícia Rodoviária Federal do Twitter, ela parasse de postar, o que eu não concordaria de jeito nenhum. Mas qual a necessidade de desativar a conta? Desativar a conta. Esse realmente eu queria entender esse questionamento. Não sei, às vezes, vamos fazer isso daqui por precaução. Vai que tem alguém malvado. Sei lá. Vai ter má índole fazer alguma postagem para tentar prejudicar Bolsonaro, campanha eleitoral antecipada. Mas eu custo acreditar nessa possibilidade. Até porque, cara, são pessoas que operam. Quem foi o responsável por isso? Fez por quê? É um processo administrativo. Agora, você desativar toda a conta. É a típica notícia que eu acho que todo brasileiro de bem gostava de ver. Recorde atrás de recorde, recorde atrás de recorde, recorde. E apreensão, e milhão aqui, milhão acolá. Juntando de milhão em milhão, foi bilhões de prejuízos por o tráfico aí desde 2019. Eu realmente fico assim, sem entender. Não só a conta da PRF Brasil, a conta da Secom, você também. Eu não entendo. E muitas coisas que você podia pegar no passado, coletando de imagens, informações, vídeos, assim, até pra turma que tá na internet. Às vezes, quer fazer um vídeo, quer buscar uma informação, quer pegar uma imagem, vai achar onde? As imagens estavam tudo lá. Enfim, eu fico realmente sem entender isso daqui, né? Contra Bolsonaro. Cara, quando é Bolsonaro, parece que não aparece uma alma santa pra ajudar. Só a tia do Zap. Só a tia do Zap. É a única mesmo que você fala assim, não, essas aqui, velho, você sabe que vai até o fim, você pode contar com elas, não vai ter dor de cabeça. E os filhos, né? Esses daí, os 3 filhos, a tia do Zap. E o resto dá uma tristeza às vezes. Aí nesse mundo real, que a gente vê que a maior parte das notícias são positivas, que o Brasil vem demonstrando claros sinais de melhora, ainda mais quando você compara com outros países, o Estadão faz questão de rasgar a realidade e escreve um editorial ontem falando o seguinte: o próximo governo do Brasil enfrentará a economia estagnada. Mentira, não está estagnada, a economia está crescendo. Maiores gastos. Mentira, o governo reduziu a máquina pública.
Aí ele pode falar, mas tem mais benefícios, isso, aquilo, outro. Mas esses benefícios, etc., eles também geram mais imposto, que as pessoas estão gastando mais. Inclusive, né, o governo arrecadou mais, mesmo com redução de impostos. Então, calma, não é assim. Mas vamos continuar. Juros maiores, isso é também no mundo todo. Inflação ainda elevada. Isso, assim, a inflação, óbvio, é elevada. Mas se você compara com a do mundo, pelo amor de Deus. Enfim, e compromissos inflados com medidas eleitoreiras. A mesma imprensa que diz, a população está passando fome, a população está desesperada, o povo está tendo que comer ossos. O carro do osso está sendo atacado. Aí você fala, pô, então o cara tá na fome, tá na miséria, vamos dar um dinheiro para comer. Epa, medida eleitoreira. Ué, é pra deixar o cara então passar fome, comer osso? Não. E pode dar dinheiro? Não. E pode deixar passar fome? Não. E vai resolver como? Bolsonaro tá errado. Vai resolver colocando o Lula lá. É isso daí. Chega, cansa. Aí pra responder o editorial do Estadão, principalmente a questão da economia estagnada, o Diego Jimenez, ele tá tentando aqui se redimir, né? Após a matéria aqui da gasolina. O espantoso lucro dos shoppings mostra que a olhadinha ficou no passado. Gostei desse espantoso, né? O espantoso lucro. A rede de shoppings Multiplan reportou lucro de 172 milhões de reais no segundo semestre do ano, uma alta de 84% na comparação anual. As vendas atingiram patamares impressionantes. Isso aqui realmente é 4,3 bilhões de reais, 28% acima dos números de 2019, antes da pandemia. Já está 28% maior do que o período pré-pandemia. A receita de locação subiu 49% frente ao segundo trimestre de 2019 e a taxa de ocupação no período foi de 95,3% e a inadimplência caiu, viu? Caiu, as pessoas estão pagando 4,1%. Para os analistas da XP, até a XP está reconhecendo o fluxo de veículos de 95% frente a 2019 ainda revela que a margem para crescimento. Esperamos que as vendas continuem acelerando durante o próximo trimestre. Além disso, os segmentos de vestuário e restaurantes tiveram fortes recuperações. Mas, para o Estadão, caos. Caos. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Beleza. Esse pequeno comparativo ontem também achei bem interessante que o Roger fez. 2018, 2022, né? O último ano aí da era petista, porque o Temer era o vice da Dilma, não dá para esquecer. Desemprego, 12,3. Governo Bolsonaro, com pandemia, conflito na Europa, 9,3. O PIB, 1,8. Tá ali 4,6, não é o PIB 2022, é porque foi divulgado no início do ano, em março, o PIB de 2021. O PIB cresceu 4,6% em 2021 e recupera as perdas da pandemia. Fiscal, déficit de 108 bilhões. Bolsonaro, superávit, 109. Estatais, prejuízo de 1,8 bi. Com Bolsonaro, lucro de 187. Violência, 61 mil homicídios. Com Bolsonaro, 41 mil. Chega, cansa, né? Ficar repetindo esse tipo de coisa para a imprensa que faz questão de falar que nossa democracia está em risco. Golpe. O golpe está por vir. E para falar sobre isso, a imprensa que acusa Bolsonaro de 1001 coisa todos os dias, ontem o presidente voltou a afirmar para deixar bem claro o que é que ele espera do feriado da independência do Brasil. Escuta só o que ele tem a falar. Um desfile cívico-militar em Copacabana. A população, obviamente, vai lá prestigiar o desfile. O pessoal deve ir de camisa verde e amarela, né? Deve ter alguns protestos, é natural. Da nossa parte aqui, ninguém vai querer protesto para fechar isso ou fechar aquilo. Tá? Moralmente, algumas instituições estão se fechando no Brasil, moralmente, digo isso, e dá para ter essa guerra dentro das 4 linhas. Uma das frases mais mostradas lá deve ser a questão de transparência. O que é transparência? É transparência, em especial eleitoral. Ninguém está pedindo aqui para dizer que não vai haver eleições, vamos ter eleições. Agora, nós queremos transparência por ocasião da votação e das apurações. Tá vendo aí, né? Foi em alto e bom som. Cara, normal. Pode ter um protesto outro aí, mas é o desfile normal, como tem todos os anos. Numa boa. Relaxa aí, viu?
Relaxa aí. Aí vejam só. Mesmo com Bolsonaro deixando claro, a imprensa não cansa. A tia da macaxeira, a Eliane, Bolsonaro impõe mais uma humilhação ao exército brasileiro. Transformar o 7 de setembro em ato eleitoral em plena Copacabana. Porque ele vai pro desfile, ele não pode ir. O presidente não pode participar. O presidente que inclusive era capitão do exército, ele não pode. Aí vem a turma do UOL. Josias. Dá play logo no vídeo. Até respirar pra ouvir, que eu já sei o que ele vai falar. Disso, você acha que há a possibilidade de Bolsonaro ser preso caso ele deixe a presidência da República, Josias? Essa possibilidade é real, Fabiola. Não se vislumbra a perspectiva de o presidente ficar muito tempo na cadeia, porque os acordos que se firmaram durante o governo dele transformaram essa perspectiva em algo remoto. Mas a possibilidade de o Bolsonaro ser preso, essa perspectiva é real. O nó desse novo dilema que assedia a democracia brasileira não é o medo do Bolsonaro de ser preso. A questão é saber como as instituições vão reagir à tentativa do presidente de obter uma imunidade preventiva, caso se confirme a sua derrota nas eleições presidenciais. Não é saber se vai ser preso. É saber aí, as instituições vão fazer o quê? Fazer o quê aí? Perante a tentativa dele de conseguir, sabe, se blindar. Aí, vem o UOL. A matéria, na verdade, é da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Bolsonaro diz acreditar que pode ser preso se sair da presidência. Isso daqui, obviamente, né? A gente conhecendo a esquerda, vendo o que a esquerda está fazendo, principalmente aqui na América Latina, Colômbia, no Chile, etc. A gente sabe que no que depender da esquerda, eles vão fazer de tudo. O Josias aí tá salivando. Aí veja a matéria. Segundo políticos e autoridades que não integram o governo, mas que conversaram com ele nos últimos dias, Bolsonaro tem dito que reagirá e que não será preso com facilidade. Ele vai ser preso, mas não você já está entendendo o tom da matéria. De acordo ainda com os mesmos relatos, ele tem demonstrado nervosismo e repetido frases semelhantes a que disse em discurso no dia 7 do ano passado. Em ato, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nunca serei preso. Ele falou, ele não vai aceitar, não vai aceitar. Porque ele vai ser preso, mas ele não quer aceitar. Na mesma ocasião, ele afirmou que poderia sair do palácio preso, morto ou com a vitória. A primeira hipótese estaria descartada, que preso ele não vai. Nas conversas em Brasília, ele também teria dito, aqui são os rumores da Folha, na mesma linha do discurso de São Paulo, que pode haver morte caso tentem prendê-lo. Pronto. Como a Folha mostrou, as eleições presidenciais serão determinantes para o destino jurídico de Bolsonaro. Vai ser preso, viu? Se perder, vai ser preso. Você tá vendo. Caso seja derrotado e deixe a presidência, ele perde o foro privilegiado e poderá ser julgado pela justiça comum, o que eleva as possibilidades de responsabilização penal. Vai prender, viu? Vamos te prender. A esquerda já está avisando. Iremos te perseguir, Bolsonaro. Vamos te colocar na cadeia. Por quê? Porque a direita não pode existir. Vocês são radicais. Vocês são antidemocratas. Olha todo esse tempo que a imprensa vem rotulando, tentando desumanizar a figura de Bolsonaro e de seus apoiadores. Isso é para gerar no imaginário popular exatamente essa ideia. Não são seres humanos. Não são. Eles merecem realmente apodrecer, sabe? Numa cela, sozinhos. Porque aí na hora que isso vai acontecer, parte da população vai estar apoiando. A parte da esquerda. Pô, a imprensa repetiu quantas e quantas vezes. Quantos isentões que se informam pelo Globo, pela Folha de São Paulo, ela falou, realmente essa turma era muito radical, né? Merece uma cadeia. No mesma linha, não envolve prisão, mas
Câmara dos Estados Unidos avalia incluir Eduardo Bolsonaro em investigação sobre ataque ao Capitólio. Comentamos anteontem. Aí ontem já saiu a notícia aqui do Guilherme Amado falando, Eduardo Bolsonaro nega. Ele tá negando a participação. Ele nega a participação. Como se, ele não tá querendo se assumir. A gente sabe que ele tava, mas ele tá querendo assumir que não tava. Ele não está querendo assumir que participou. Essa matéria já vai um pouco mais além. A comissão da Câmara dos Estados Unidos, que investiga o ataque ao Capitólio, está interessada em informações sobre os vínculos da família Bolsonaro com Steve Bannon. A comissão está interessada. O que a comissão quer saber? Ex-assessor estrategista da Casa Branca, no governo do Trump. E avalia, inclui o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro nas investigações. O parlamentar esteve em Washington em 6 de janeiro de 2021, dia da invasão, para agendar uma reunião com Jared Kushner, o genro do Trump. O deputado democrata americano, o Jamie Raskin, que integra o comitê chamado 6 de janeiro, se reuniu na semana passada com a comitiva brasileira, que foi aos Estados Unidos, tratar sobre eventual risco de ruptura institucional nas eleições do Brasil. Um participante da reunião relatou ao Estadão que informações sobre o filho 03 do presidente são bem-vindas, pois ele já está avisando. Olha como é a coisa. Já conversamos com o Raskin. Ele quer informar. Ele vai fazer, gente. Vamos fazer. Não se engane, não ache. Isso vai acontecer. Eles vão incluir. Só para ter a narrativa. E tá vendo o seguinte, as informações são boas. São bem-vindas. Ou seja, o Estadão tá falando isso daí. Quantos e-mails isso aqui não vai ter? É mais uma forma de avisar para a turma da esquerda. O que vocês tiverem que for interessante, mandem que a gente vai fazer chegar na pessoa que interessa. Pois a comissão buscará agora entender as ramificações internacionais do movimento de contestação às eleições de 2020 naquele país. A esquerda ela é unida internacionalmente. Eles estarão utilizando de uma comissão do Congresso americano para ajudar os seus amigos de outros países. Não, vamos ver se a gente tem como ajudar lá os petistas no Brasil. Pô, tem como a gente ajudar, não sei, a esquerda na França, a esquerda na Inglaterra. Pô, vamos ver aqui, Tem a comissão, jogar todo mundo no bolo. Vamos ver qual foram os influenciadores conservadores de direita lá da Inglaterra aqui comentando sobre... Vamos botar ele aqui, Interferiu. Daí tá no jogo. A comitiva brasileira, que foi lá, foi composta com representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, como a Comissão Arnes, Conectas, Instituto Vladimir Herzog e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Ontem, o jornal britânico Financial Times registrou o interesse da comissão pela atuação de Flávio Bolsonaro. Eu não coloquei aqui no vídeo, porque eu já trouxe essa matéria algumas vezes, acho que já está assim, mais do que consolidado para uma parte de vocês que assistem. Se lembra? Quando a gente comentou isso quando aconteceu. Se eu não me engano, foi no dia 25 de março. O site oficial da Comissão Arnes colocava, comissão, junto com outras ONGs, e tava a Conectas, tava a Vladimir Herzog, tava a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas. Tinha uma que estava lá, nesse primeiro encontro, que não apareceu agora, porque é essencial que não apareça, que é quem? A Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT, é ligada ao PT, o Partido dos Trabalhadores. Então não foi para os Estados Unidos. Porque senão vai falar, é golpe do Lula, é golpe do PT. Não, foi todo mundo, menos a Fundação Perseu Abramo. Essa primeira reunião, em 25 de março, foi para... Vou dar uma pausa, vou trazer essa notícia. Peraí. Trouxe a notícia. Passa a tela. Agora o computador vai para. Aí, foi. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre risco a eleições no Brasil. Dia 25 de março. Eu estava certo. Estava lá, Artigo 19, Pacto pela Democracia, Alberto Cantalis da Fundação Perseu Abramo. Quem organizou esse primeiro encontro? O Washington Brasil Office. Quem organizou esse segundo encontro? A Washington Brasil Office. Desde a turma da esquerda, a turma do PT, desde 25 de março, está em contato com os parlamentares americanos para criar essa narrativa. Não é de hoje essa atuação. E vai avançar. Meu Deus, não sabe. Não tem o que fazer, gente. É só para ficar sabendo. Quando a narrativa vir, vocês saberem de onde veio. Para vocês poderem contar para as pessoas, levar a informação à frente. Aí, continuando.
Thiaguinho do Lula. Urgente. Órgãos de inteligência investigam o planejamento de ataques de bolsonaristas para ferir militares e os próprios bolsonaristas no 7 de setembro. Ataques seriam feitos para culpar a esquerda e causar um caos no Brasil, segundo a Veja. Seria um auto-ataque para dar um golpe. A matéria está na mesma Veja. Exclusivo. Órgãos de inteligência suspeitam de ataques no 7 de setembro. Informação implica no crescimento da violência à medida que a eleição se aproxima e envolveria grupos radicais na tentativa de incriminar a esquerda. Olha só, a Veja postou anteontem uma matéria falando, veja os grupos radicais que estarão na Paulista no dia 7. Já colocou grupos radicais. Aí essa matéria está falando, com base nas notícias, nas informações que estão saindo desses grupos radicais, né, que estão indo, então com base nisso. Não, eles soltam a matéria, com base na matéria que eles estão falando, eles soltam outra em cima. E vai criando narrativa. Olha como a imprensa vem atuando, dia após dia, criando todo esse cenário. E aí, para quem viu o vídeo de ontem, sem querer ser muito chato, só falo mais uma vez, pessoal, pensem muito bem quem vocês estão dando atenção do dia de vocês, sabe? Eu sinto que tem muita gente que não entende, sabe? A responsabilidade que é, sabe? Ter um microfone, você falar para várias pessoas. Tem dia que eu não acredito. Eu falo, cara, às vezes você fala, mais de 100 mil pessoas param para me ouvir. 1 hora do dia delas, assim, é 1 hora do dia. O cara tem 24, ele gasta comigo. Assim, só por isso já mereceria assim, uma responsabilidade fora do comum, né? O carinho que a pessoa recebe. Olha toda a narrativa que vem sendo criada. E tem uma turma que tá aí, vai fazer, vai acontecer, vai fazer, vai acontecer. Eita, dia 7 aí, hein? Lá em Copacabana, tá parecendo que vai reeditar a Marcha da Família de 64. Estão me deixando sonhar. Eu tava pensando, eu vou botar o nome nessa turma aí, Direita Kamikaze. Cuidado com a direita kamikaze. Essa turma está ajudando a imprensa a emplacar esse tipo de narrativa. Tiver uma única tragédia, um único caso isolado, eles vão colar em Bolsonaro. Vai ser Jornal Hoje, Jornal Nacional, Plantão, Fantástico, Jornal da Globo, matéria da Mônica Bergamo, Daniela Lima dando chilique, gritando, Helene Catanhede, Josias, Jamil Chad, o antagonista, Sampan, vai ser todo mundo, pessoal. Cuidado com a direita kamikaze, que depois quem tem que resolver o pepino é Bolsonaro. Desde que Bolsonaro resolve. Vá lá curtir o 7 de setembro, pode levar sua crítica. Cuidado, reedição aí do 64. Não. Vocês viram o que o Bolsonaro falou, tá em vídeo. E essa turma que acusa as tias do Zap, as senhorinhas de verde e amarelo de serem golpistas, radicais, não estão comentando nada sobre isso. Esse vídeo aqui ontem viralizou nas redes, não sei se vocês já viram. Se não, tá lá no Telegram, com imagens. E vou dar play aqui pra vocês ouvirem. A turma do MST. Até tirei a música de fundo pra ficar mais fácil de ouvir só a voz. Você que tem um bocado de terreno que não tá produzindo, meu povo tá chegando. Vai invadir, vai dar o povo, viu? Meu povo é sem terra, acabou a mamata, não vai criar gado não. As coisas vão melhorar. Não sei se vocês conseguiram entender, mas ele fala o seguinte. Vocês aí que tem uns terrenos sem usar, minha turma tá chegando, viu? Aí as mulheres falam, a gente vai ocupar. Vão tomar as terras. Estão só esperando o Lula voltar. Só estão esperando o Lula voltar. Porque sabe, no governo Lula, o MST tem todas as portas abertas. Esses aqui são os democratas. E ainda falando de democracia, centrais... Centrais é um nome bonito para falar sindicato, né? Não vamos chamar de sindicato. Vamos chamar de centrais. As centrais vão assinar o manifesto da Fiesp pela democracia. Coloca sindicato, porque sabe que é petista. Ninguém coloca, sabe que é petista. Centrais, o que é central? Aí você lá o subtítulo é Sindicalistas terão encontro com Josué Gomes. Aí o interessante, presidente da federação. Não. É um desserviço e é uma desinformação você
associar o Josué Gomes a presidente da federação. Isso é desinformação. Você não consegue entender esse movimento se você não explica quem é o Josué. A informação mais importante sobre o Josué Gomes e que não está nessa matéria do Bonin, que estava publicando uma fake news contra o general Heleno recentemente, é que o Josué Gomes ele é filho do ex-vice-presidente do Lula, o José Alencar, que foi vice nos 2 mandatos. Essa é a principal informação que não está na matéria. Centrais. O Bonin aí deve estar também espumando, né? Salivando para ter o Lula em 2023. E vamos falar do candidato dele e do Alckmin, os democratas. O Bonin volta, pra você ver, né? Precisamos salvar a democracia e aperfeiçoá-la, diz Geraldo Alckmin, PT, extremamente democrata, né? Sim, tá bom. Vice de Lula se reuniu com empresários da saúde em São Paulo e pediu união para barrar golpe bolsonarista nas eleições. Pro Bonin é um democrata. Golpista é Bolsonaro. Mas beleza. Uma coisa que é certo como o sol que nasce todos os dias é que toda vez que a imprensa fala da direita, é extrema-direita. Extremistas, autoritários e toda essa gama de adjetivos pejorativos para criticar qualquer pessoa que não seja de esquerda. Aí aconteceu essa notícia. Não é no Brasil, mas eu acho que tem tudo a ver com as eleições. E tudo a ver com o Lula. Não só e também com o PT. O PT também, mas principalmente o Lula. Que é o seguinte: o governo de Daniel Ortega ordenou o fechamento de 6 radioemissoras dos católicos lá no norte da Nicarágua. Um dos quais foi violentamente ocupado pela tropa de choque, segundo as autoridades religiosas. Aí vamos ver a matéria. O governo de Daniel Ortega ordenou nessa segunda fechamento de 6 estações de rádio, Nicarágua, blá blá blá, uma foi violentamente ocupada. Eu grifei de amarelo que é o seguinte: o governo de Daniel Ortega. Por que eles não falam assim, a ditadura do Daniel Ortega? A ditadura do extremista de esquerda, membro do Foro de São Paulo, Daniel Ortega. Não, o governo. Não, nem falar que é de esquerda falam. Imagine se fosse Bolsonaro. A diocese de Matagalpa, liderada pelo bispo Rolando Álvares, um dos críticos mais fortes de Ortega, pediu para rezar pela igreja e os fiéis da referida paróquia, que estavam atentos a qualquer circunstância, e toda a diocese neste momento está muito ciente dessa situação. Por sua vez, o Centro Nicaraguense de Direitos Humanos denunciou no Twitter que a polícia disparou gás lacrimogênio e disparou para o ar quando várias pessoas tentaram se aproximar da casa paroquial de Sebaco para apoiar o padre Valejos. Ortega, por meio da Telcor, também retirou 3 canais católicos da programação nos últimos 3 meses. 6 rádios e 3 canais. Normal. As relações entre os sandinistas e a Igreja da Nicarágua foram marcadas por atritos e desconfianças nos últimos 43 anos. 43 anos de opressão. Ninguém fala de esquerda aqui. Não tem uma menção. A Nicarágua vive uma crise política e social. Não, vive uma ditadura, mas não consegue falar sobre isso. Desde abril de 2018, que se acentuou após as polêmicas eleições gerais de 7 de novembro. Polêmicas. Ortega foi reeleito. Sabe por que foi polêmica? Ele prendeu todos os candidatos da oposição. Não fala que ele prendeu todos os candidatos de direita. Não fala isso. Oposição. Porque você não pode saber se o Ortega... Porque aí vai aquele cara bocó que lê isso aqui e fala: ih, rapaz, o Daniel Ortega é de direita. Olha a direita! Não é isso. Eu falei pra vocês que isso aqui tem tudo a ver com o PT. Você vê a esquerda brasileira, na CNN e na Folha de São Paulo, pelo menos tem a coragem de chamar a Nicarágua de ditadura. A DW... que é uma mídia alemã, né? Passa o pano. Lula minimiza a ditadura na Nicarágua e compara Ortega a Merkel.
Em sua fala, o Lula comparou o tempo em que o ditador Daniel Ortega e a chanceler Angela Merkel estão no poder. Isso aqui foi no país. Eu falei, Lula, o que você acha na Nicarágua? Não, porque ele não pode ser reeleito. A Merkel foi, ele não pode. Aí a jornalista da extrema esquerda do país fala, mas Lula, o Ortega tá prendendo os opositores, né? Não quero saber. Lula compara Ortega, Merkel e relativiza ditadura na Nicarágua. Esse é o democrata. Esse aqui é o democrata. É o Lula. Não é Bolsonaro, não é o Lula, viu? E para deixar claro que também tem a participação do PT, PT celebra eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas volta atrás e tira nota do ar. Quem disse foi o El País. Quem diz é o El País, o mesmo jornal que entrevistou o Lula quando ele defendeu Ortega. Essa é a turma democrática perante as TVs. Diga não à direita kamikaze e leve informação. Mostre os feitos do governo. Mostre quem é o Lula, quem é o PT. Isso é muito mais importante. Diga não aos doidinhos. Aqui, ó. Mostra. Isso aqui é o PT, isso aqui é o Lula. Isso aqui também é PT, viu? Argentina. Argentinos não encontram produtos tabelados. Quem poderia imaginar? Primeiro porque é prejuízo para quem está vendendo, que está tabelado e está muito mais caro do que o preço. Vai falar, não vou colocar e às vezes tem, mas não está no preço tabelado, né? Tem, mas é outro valor. Ah, vou ligar para a polícia, liga aí, velho. Não vai comprar então, vou fechar minha loja, vou fazer qualquer coisa, vou dar um migué. O Diego até diz, aula 1 de economia para quem não é tão inteligente. Governo, vamos tabelar o arroz. Agricultor, os insumos estão caros e o tabelamento será meu lucro, certo? Vou plantar outra coisa. Faltou comida. Enquanto a Argentina está nessa crise e não resolve nada ligado à economia, está cada dia pior, um ministério aprovou a utilização da linguagem neutra, né, nos seus documentos, diretrizes, etc. E aí Bolsonaro comentou sobre isso. Lamento a oficialização do uso da linguagem neutra pela Argentina. No que isso ajuda o seu povo? A única mudança provocada é que agora há desabastecimento, pobreza e desemprego. Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação. No Brasil, a esquerda também parece obcecada em destruir nossos símbolos nacionais. Na verdade, essa é apenas mais uma forma de dividir o país, desrespeitando a sua cultura e suas tradições. Respeito se conquista com caráter, com trabalho, com valores, não com essas baboseiras. Boa sorte a quem acredita que essas são as pautas mais importantes para um povo. Meu compromisso é o de seguir reduzindo a violência, criando um ambiente propício à geração de empregos, acelerando o crescimento da nossa economia e defendendo os valores sagrados da nossa pátria. Obrigado, Bonorinho. Obrigado. Quero comentar sobre aqui bem rapidinho, que envolve o PT. No Rio, o PT do Rio falou que não vai apoiar o Freixo. Saiu a notícia do Guilherme Amado falando que nacionalmente o PT não vai romper com o Freixo. Não acho que é bem assim. Acho que o PT, sem zoação nem nada, está em conversa com a Globo para ver, porque a Globo aí tá aí, mas estava ligado mais ao Freixo, por causa da questão do Armínio Fraga e do Luciano Huck, que são próximos ao Freixo, e o Lula tá lá vendo essa questão. E tem outro pronto aí também que pode realmente levar a um abandono do apoio ao Freixo. Não é só essa questão do Molon, mas o Freixo ele tem uma rejeição alta. E algumas pesquisas, viu o pessoal comentando, conversei com algumas pessoas do Rio de Janeiro, que o Rodrigo Neves, que é o cara do PDT, e que está com o Felipe Santa Cruz, do AB, como seu vice, até do PSD do Kassab, teria um cenário um pouco melhor, porque ele não tem tanta rejeição. Você apresenta como um cara mais moderado, né? E vem o Felipe Santa Cruz e também é queridinho de muita gente, é iluminado. Então, tem essa conversa aí para ver, né? Quem que a esquerda vai definir realmente o candidato? Será que o Freixo consegue ter força para levar com toda essa resistência que ele tem? Ele tá na frente, tá, então, do Rodrigo das Neves, mas a rejeição também é muito maior. Tá com mais votos, mas com a rejeição absurda. Então, preste atenção nisso daí. Vou ficar acompanhando o que tá acontecendo no Rio de Janeiro também. E vamos começar falando da esquerda e falar judiciário. Quero começar com isso daqui, ó. Isso aqui é só uma pequena reflexão de um assunto que vez ou outra eu falo, mas eu sinto que eu nunca consigo explicar da forma como tá na minha cabeça, porque nem eu sei colocar assim de forma organizada.
Bolsonaro ontem concedeu uma entrevista exclusiva para o SBT. Eu acho que esse comentário resume bem. Uma das maiores palhaçadas que eu já vi uma televisão fazer. Sabendo que hoje, no pré-jogo, teria bastante audiência. Colocou logo a entrevista ao vivo com Bolsonaro. Quero ver se dessa que vem entrevistam Lula. O petista ficou com raiva. O petista ficou com inveja. O cara tem a Globo, o cara tem a CNN, o cara tem a Folha de São Paulo, o cara tem o Estadão, o cara tem um antagonista. Porque o SBT entrevistou o Bolsonaro uma vez, o petista se rasgou de raiva. Você deu um Google rápido pra ver. Teve matéria no UOL. Na verdade, assim, a UOL colocou o vídeo ali, 2 recortes. Teve matéria escrita do UOL, teve matéria escrita da Folha de São Paulo. E temas diferentes. Sei lá, você vê, o Valor Econômico tá falando, Bolsonaro acena com PEC para manter o auxílio 2023. A Metrópole diz, Bolsonaro sobre os debates. Aí no UOL, em entrevista, Bolsonaro fala sobre a Carta da Defesa da Democracia. Em entrevista, Bolsonaro fala sobre os debates. Uma única entrevista gerou inúmeras matérias, inúmeros vídeos, inúmeros recortes. Bolsonaro tem 24 horas no dia dele, como você, como eu, como todo mundo. Por isso, é extremamente importante utilizar essas horas da maneira mais inteligente possível. E essa entrevista, eu acho que rendeu bons frutos aí para Bolsonaro. E isso aí está ligado a você gerenciar bem a agenda presidencial. Fazer bons eventos, levar Bolsonaro nos locais certos. E aí eu não preciso nem falar que isso não é obrigação de Bolsonaro resolver, né? Se Bolsonaro tiver que resolver tudo da vida dele, aí tá difícil, né? Aí não precisa, então, ter ministro, ter assessor, ter a turma da campanha, demite todo mundo. Vamos deixar só o Bolsonaro fazer sozinho. A turma precisa ajudar mais, né? Acho que precisa de mais entrevistas como essa, né? Quem sabe exclusiva semana que vem, na Record, na Rede TV. Depois, sei lá, vai no SBT de novo. Rodar esse negócio aí. Grandes eventos, com público, porque toda vez que Bolsonaro vai, cara, a coisa engaja, vai pra frente. E eu gostei de ver Bolsonaro trazer essas pautas, principalmente ligadas à economia, mostrando pro povo, pô, olha o que o governo tá fazendo, bicho, olha isso, olha aquilo outro. Além da entrevista, né, só pra dar um apoio, porque pô, eu gosto de ver as pessoas comuns ajudando. Você vê, ó, olha quantos recortes o Coalhada fez. Não conheço, não faço ideia quem seja, mas fez vários recortes, ó. Auxílio Brasil turbinado. Aí Bolsonaro fala do auxílio, ele fala da economia, ele fala da inflação. Saldo positivo em empregos. Aí fala diversas coisas, mais temas ligados à economia do Brasil, fez um recorte. Queda na inflação, aí também fala da questão dos combustíveis, etc, o que esperar, faz um comparativo com o resto do planeta. Debates, o que também está na matéria na imprensa. Carta da Democracia, só aqui já contei 5 recortes. 5 recortes. E a entrevista é muito mais do que isso, né? Até no final perguntou, e aí Bolsonaro, você aposta em quem? No Flamengo ou no Corinthians? Ele falou, com todo respeito, né? O Palmeiras vai ser bicampeão mundial no final do ano, né? Saiu pela tangente, né? Pra não desagradar ninguém, né? O Bonorinho, besta ele também não é. Continuando aqui, o Leonel Hadi, que é petista, vereador, lá pelo Rio Grande do Sul, não sei qual a cidade, acho que é Porto Alegre. Ele postou esse print aqui que, rapaz, ele... Melhor do que ele postar na internet, ele deveria colocar no TSE e apresentar pra polícia. Porque ah, meu Deus. Cara, olha só. Gente, o cara postou um print falando o seguinte, ó, como funciona a milícia bolsonarista nas redes sociais? Uma turba de robôs pagos com dinheiro ilícito. Quem te convidou? O US Admin 5. Ok. Aguarde a confirmação e lhe passarei a sua função. Ok, no aguardo. Eu vou ficar no chat da CNN. Você foi confirmado. Sua função será rebater chats e comentários da oposição nas redes sociais. Você foi designado para o Facebook. Receberá uma ajuda de custo de R$ 1.500. Seu horário será das 16 às 22 horas. Irá gerenciar 10 perfis, sempre com opiniões distintas, como foi mostrado no treinamento. Ele me disse que era na CNN para gerenciar os robôs. Não, já está completo esse quadro. E o dinheiro como eu recebo? Bom, não pode haver registros bancários, como foi dito no treinamento. Realmente, né? É isso aqui que acontece. 150 mil pessoas ao vivo em, sei lá, alguns canais. Mais de 100 mil comentários o Bolsonaro recebe. 300 mil curtidas. É tudo robô. Tudo robô. Tá. Eu até concordo. E quando o Bolsonaro sai pra fazer uma motociata? Com aquelas milhares de pessoas. É tudo robô, é?
Tudo robô? É uma pessoa só que está dirigindo 10 motos? É uma pessoa só dirigindo 10 motos? É narrativa atrás... Cara, eu acho que esse cara, ele deveria ser representado no TSE. Porque ele está afirmando que os apoiadores do governo estão ligados a isso daqui. Ele devia ser representado. E ele provar. Prova aí que são apoiadores do governo. Vamos provar, vamos investigar onde vai esse dinheiro. Porque é mais... Tá com cheiro de ser mais uma calúnia contra Bolsonaro. Mas vale tudo. Vindo da esquerda, vale tudo. A raiva deles, pessoal, é isso daqui, ó. Aqui é um gráfico das redes sociais, né? Mais ou menos. Twitter. Todos esses monitoramentos são sempre no Twitter. Vocês entendem? Eu falo pra vocês, gente, a rede mais importante que se fala de política é o Twitter. O Twitter pauta todas as outras redes. É lá que a confusão acontece. A terceira via tem 5,6% dos perfis e representa 10% das interações. A esquerda tem quase 54% dos perfis, só que só tem 30% de interações. Já a direita tem 34% dos perfis com 51% das interações. Se você soma a terceira via com a esquerda, vai dar, na verdade, 40%. Tem uns 10% que eu acho que é isentão, não tem lado, né? Então, assim, a direita domina o debate, tem 51%, com 1/3 dos perfis da internet. Isso porque, cara, quem que tá no pai do tempo da internet tem muito jovem, comentando sobre diversos assuntos, né? E a gente sabe que a turma mais jovem tem a tendência de ser mais à esquerda. Aí, olha só. A UOL, junto com seus checadores, checaram uma postagem dizendo que olha o que a postagem falava. Bolsonaro criou o Pix, que tira bilhões dos bancos em tarifas abusivas e ajuda o microempreendedor, autônomos e informais. A verdade está nos fatos, não no discurso. E segundo aí o projeto comprova, Bolsonaro não criou o Pix. Não criou. É fake. É fake. É fake, viu? É. O Pix foi criado não era Temer. Não é isso. É porque eles falam assim, não, mas olha só, o Pix, na verdade, foi criado pelo Banco Central. Tá? Bolsonaro podia ter barrado, né? Ou não? Não vou entrar nesse mérito. Só que esse comentário também fala, né, que o Pix tirou muito dinheiro dos bancos. E eu acho que isso deveria ser meio óbvio, porque o cara ganhava um trocado ali no TED, no Andor, nessas taxas de operação. Não. O Pix não tirou dinheiro dos bancos. Olha só. Pix não é prejuízo para os bancos. Aí eu tive que ler. A economista Daniela Fredo, professora do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, ela explica que o Pix não gera necessariamente prejuízo. Olha só, ela não falou que não causa. Ela só falou que não necessariamente causa. Aí vem os militantes. Pix não é prejuízo. Não foi isso que ela disse. Ela falou que não necessariamente causa prejuízo. O que acontece, segundo ela, é que os pagamentos instantâneos eletrônicos podem substituir formas de transferências bancárias, como o TED e o DOC, em que pode haver cobrança de tarifa. De acordo com a reportagem publicada pela Folha, os bancos perderam 2,7 bilhões em 2021 devido ao Pix. Tá na matéria, ó. Os bancos perderam 2,7 bilhões. Mas não gera prejuízo. Não gera. Que? Só 2,7 bilhões. Só que ele vem falar o seguinte, ó. Porém, eles encontraram outras maneiras de lucrar com a nova modalidade, como o oferecimento de crédito para transações via Pix. Eu não tenho mais o que falar, né? Vocês viram a matéria aí, né? Não foi Bolsonaro, o Pix não causa prejuízo, o Benchimol tá feliz da vida, né? O Benchimol não tá panula só porque ele realmente é um cara de esquerda, não é porque ele tá com raiva de Bolsonaro. Continuando aqui, tá falando de fake news é coisa de justiça hoje em dia, né? Mas chegando aqui na mesma linha, realmente estando questão de ligados ao judiciário, vocês devem lembrar do Felipe Martins, da audiência pública lá do Senado,
que ele foi ajustar a lapela. Gente, isso aqui foi tão coisa, eu juro pra vocês. Eu tinha o costume de fazer, sei lá, às vezes falar assim, ó, fazer esse símbolo, eu, às vezes tinha esse costume, eu comecei a me policiar, depois eu falei, rapaz, vou parar aqui pra depois não ser denunciado pela esquerda. Eu realmente comecei a entrar nessa neura. Se eu procurasse lá os vídeos mais antigos, eu achava uma coisa ou outra. Eu falei, não vou mais de jeito nenhum, vou segurar minhas mãos, no máximo apontar o dedinho. Aí o Jota informa que a Bárbara Gância, ela perdeu o processinho. Ela chamou o Felipe Martins de supremacista e tomou aí 10 milhão no meio dos peitos pra pagar. Aí, ó, minha filha, vai. Quem fala o que quer, às vezes recebe o que não quer. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Eu acho que a maior parte de vocês devem concordar que é um absurdo o que ela falou do Felipe. E eu acho que a maior parte de vocês também discorda do que tentaram imputar no Felipe Martins. Só que o Jota chamou especialistas. Só os melhores. Melhores dos melhores. Só os iluministas do Brasil. A defesa de Gância afirmou que o gesto praticado pelo Felipe Martins ganhou um novo significado a partir do uso frequente por grupos de extrema-direita, tendo sido posteriormente adicionado a uma lista de símbolos de ódio pela Liga da Antidifamação. Rapaz, não sabia nem que isso existia. De acordo com a ADL, diz a defesa de Gância, trata-se de um sinal de orgulho da supremacia, tendo seu uso se iniciado por volta de 2017 no fórum de compartilhamento de imagens. Isso aqui eu não grifei, mas grava porque vai fazer sentido na frente. Ó. A própria defesa da Gância, a defesa dela está falando que o gesto dele é supremacia, ligado? Questão racial. A própria defesa dela está apresentando o contexto. Estou falando isso proposital porque o advogado pagou de louco. Um outro advogado. Além disso, os advogados da jornalista sustentaram que o cargo de Martins está sujeito aos mais variados tipos de crítica. Porque ele não é o cargo, é estar no governo Bolsonaro. E levando em conta a aspereza do debate público e o contexto inflamado do momento, a crítica publicada se deu no regular exercício do direito de se expressar livremente em face de atos e declarações controversas de figura pública. Ou seja, ela bateu a carteirona e falou, ó, eu sou de esquerda, eu sou jornalista, eu posso xingar ele do que eu quiser. Tá ouvindo, juiz? E o juiz falou, não é assim que funciona. O juiz Danilo Fadel de Castro não concordou com a argumentação da jornalista. Para ele, a manifestação extrapolou os limites da livre manifestação do pensamento ao definir o Martins como um ista, o que violou direitos de personalidade violados. O magistrado afirma que, no desempenho da atividade jornalística, os responsáveis por reportagens e postagens estão compromissados com o dever de procurar de se ater, tanto quanto possível, à fidedignidade das informações recebidas e ao dever de respeitar a integridade moral de terceiros. Aí o Jota é um portal que já levou algumas pessoas... Eu acho que vocês não gostam aí para diversas palestras, inclusive sobre liberdade de expressão. Até o Felipe Neto já foi lá. Mas o Felipe Neto é pé de chinelo. Gente aí do judiciário que vocês não gostam muito. É um portal mais à esquerda do Jota. Aí, eles chamaram 3 especialistas para comentar. Tem que dar uma forcinha aí pra Gância, né? Pô, vamos tentar dar uma força pra Bárbara. Porque o Felipe Martins não pode levar essa. A advogada Thaís Gasparia, especialista em liberdade de expressão. Aquela carteirada, né? Argumento e autoridade. Ela é especialista. Ela sabe o que ela está falando. Ela é especialista. Ela afirmou com a ressalva de não conhecer os dados do processo. Aí, já não leu o processo e vai dar opinião? Não deu o processo e vai dar opinião? A expressão de uma opinião sobre um homem que ocupa cargo público e que estava participando de audiência pública no Senado não poderia, pela sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, ser penalizada. Por que não? Tem que imunidade parlamentar? Que imunidade é essa que ela tem? Ela pode falar o que quiser? Como assim, rapaz? E por que ela falou um homem? Ela falou uma pessoa. Eu senti, né? Aquele doce teor do jornalista militante. Mas tudo bem, do advogado militante. Uma opinião ainda que ácida, viu? Deveria ser suportada por aqueles que decidiram abraçar a vida pública. Tá bom.
Vá você falar a mesma coisa de qualquer pessoa. Aí vem outro advogado, o André. Especialista em liberdade de imprensa. Só especialista. Ele considera que o ideal seria que o juiz aguardasse a conclusão da ação penal contra Martins para decidir o processo movido contra a jornalista. Porque já tá vendo aí, né? Se ele é culpado ou não. O Ministério Público tentou indiciar ele e o juiz que pegou falou, cara, não faz nenhum sentido, vocês estão malucos. Eu até entendo, você vê, esse aqui já foi mais moderado. Não, vamos esperar o processo acabar. Ele não quis fazer um juízo de valor. Não, acho que aqui deve esperar outro processo. Quanto à determinação da remoção de conteúdo, ele considera curioso que a notícia sobre a retirada acaba se tornando mais relevante do que o silêncio do apagamento do texto original. Falando, pô, esse negócio de apagar, postar não faz muito efeito. Beleza. É uma opinião aí que você vê, né? Tantas pessoas na direita que tem conteúdo removido e apagado o tempo inteiro. Mas ninguém fala nada. Só que aí vem mais um especialista. Esse aqui foi o melhor de todos. Melhor de todos. Especialista em liberdade de expressão, professor do IBMEC da FIA. Imagina, o cara é professor. Imagine os juristas que estão sendo formados. Ele não vê ofensa na palavra supremacista. Não vê. O que significa a palavra supremacista no Brasil? Não significa nada. Ô, filho de Deus. A defesa deixou claro. Ó, a defesa tá falando, ó, que é olha o que ele tá falando. No Brasil diz sim, tá aqui, ó, o que tá falando. Tá associando o Felipe Martins àquela ideologia nefasta que rolou na Alemanha, né? Não. O que significa? Não significa nada. Não é a mesma coisa que na Alemanha e nos Estados Unidos. Ah, que catar, rapaz. Tem muito de contexto nessas questões de liberdade de expressão. Ela deixou claro o contexto. A defesa deixou claro o contexto. Gente, a imprensa é assim, é um braço da esquerda. A imprensa é um braço. É só isso que serve. Quanto à remoção do conteúdo, ele considera que pedidos como esse gozam de uma presunção de censura. Que o juiz determinou que a Bárbara não só pague 10 mil, como remova o tweet que ela fez do Felipe. Remoção de conteúdo é negação do conteúdo? A remoção de conteúdo deve ser excepcional e deve vir das cortes. Um juiz tem que estar 100% convencido para remover o conteúdo porque é censura. Quero ver chamar ele para ver. Nos casos de discurso de ódio, com chamados a ação evidentes, o conteúdo deve ser removido. O que a Bárbara fez não é discurso de ódio. Só chamou ele de supremacista. Não, tá de boa. Tudo normal. Nada estranho por aqui. Ainda sobre o judiciário, entidades acionam o Ministério Público Federal contra a CPI do Meu Corpo Minhas Regras em Santa Catarina. Eu acho que a gente encerra o vídeo com isso. Só quero mostrar um parágrafo. As signatárias da representação ainda afirmam que não há nada a ser investigado na CPI. Nada. Tem nada. Uma vez que ela acessou um direito previsto em lei, que a imprensa preservou sua identidade ao denunciar arbitrariedades. Pronto. Falou da imprensa, né? E não tem nada para ser investigado. Só quero relembrar um pedaço do fato. Essa daqui é a advogada da família, Daniela Félix. Ela é colunista do portal Catarinas, advogada do caso. No Twitter dela também deixa claro. E o vazamento das informações, porque era um inquérito sigiloso, era um processo sigiloso. Quem levanta as informações e que omitiu a pessoa que estava participando no caso, que era outra criança, foi o Intercept, em uma matéria com a parceria com o portal Catarinas, onde a advogada participa. O inquérito sigiloso foi vazado pro Intercept. Por quem? Eu acho que a CPI merece investigar, né? Então acho que eu já dei um motivo. A imprensa é um braço da esquerda. Advogados cooptados pelo PCC têm registro ativo na OAB. Ah, Jesus. Ai, não tinha essa aqui. É a leitura do Lula. No futuro próximo, a procriação deverá acontecer fora do corpo humano e os filhos poderão ser criados em creches comunais. E a gente comenta mais amanhã, que tinha mais coisa pra falar, mas já bateu uma horinha. Vai lá no Telegram, pega os vídeos que eu passei aqui no vídeo de hoje, compartilha. Mais importante de tudo, compartilha esse vídeo, principalmente com seus amigos então. E se gosta do meu trabalho,
posso estar membro do canal, botão de valeu, Patreon na descrição, mas mais do que tudo, compartilhe e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!